Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 4º episódio do Resenha PG Podcast. E nessa tarde maravilhosa, né? Esse sol maravilhoso, estamos aqui nos estúdios do Resenha com uma pessoa muito especial. Pessoa que eu conheço aí, deixa eu pensar, há mais daqui uns 15 anos? Quase isso, né? Quase isso. Com meu grande amigo Claudinei Azevedo, um dos maiores chefes de cozinha desse Brasil. Ai, quem dera, amigão. Obrigado. Viu? Quando você recebeu o convite, o que você pensou assim? Cara, eu primeiramente me senti muito lisonjeado, né, pelo teu convite, né? Muito obrigado por ter convidado. E acho bacana porque você é uma pessoa que eu conheço desde muito pequeno. Eu pude acompanhar assim você nessa evolução, né, de crescimento, você se tornar já um rapaz, um homem feito, uma pessoa admirável, bacana. Então, fiquei primeiramente muito feliz e lisonjeado pelo teu convite. Obrigado, Claudinei. Obrigado mesmo, de verdade. Eu fico muito contente aí com o teu elogio. Imagina. Vindo de você, uma pessoa 10. Imagina, obrigado. E todos sabem aí, muitos amigos em comum nossos, né? Já conhecem ali a tua história em Ponta Grossa, no Paraná também, né? Fazendo eventos e tudo mais. Mas a gente tem esse espaço aqui para falar de pessoas que muitas vezes não estão ali nas redes sociais. Eu sei, né? Às vezes não é tão público ali as redes sociais, né? Mas a gente dá esse espaço para as pessoas que fazem um bom trabalho na nossa sociedade. E eu queria começar o nosso podcast fazendo uma pergunta muito interessante. Que a cozinha, né, você está comandando, liderando um ambiente de trabalho nesse sentido, né, requer muita organização. Então, em que momento da tua vida você decidiu que estar liderando, estar cozinhando, fazendo toda aquela correria era o que você realmente gostava e você decidiu empreender, né, tudo aquilo que você já fez até hoje? Quando você descobriu isso? Júnior, é assim, na verdade, os meus pais, eu vou voltar bem lá atrás, né? Na minha adolescência, na minha juventude, meus pais tinham já restaurante, sabe? Sim. Eu já morei em várias cidades do Paraná, né? Eu nasci em Nova Fátima, depois passei por outras cidades. E até quando vim morar em Jaguaraíva, meus pais foram para morar em Jaguaraíva, aqui no Paraná, justamente porque eles abriram um restaurante lá, né? Para tocar a vida, né? Era um investimento deles, lá tinha uma boa oportunidade e nós fomos para lá. Eu era muito jovem ainda, em torno de 14 para 15 anos. E a minha mãe, que fazia a comida, meu pai atendia o balcão, a gente ajudava no atendimento ali e tal, estudava, ajudava ele, estudava e fomos tocando aí. Depois disso, nós nos mudamos para outra cidade, foi para Piraí do Sul, aí Piraí do Sul fomos tocar lanchonete e tal. Então, eu sempre tive, de certa forma, ligado à alimentação. Esse ramo. Né? Nesse ramo. Mas eu jamais imaginei um dia que eu seguiria também nesse ramo, porque a gente foi estudar e a gente veio morar aqui em Ponta Grossa. Eu estou aqui em Ponta Grossa desde 79. 79. Viemos para cá e tinha 17 anos na época. Aí tinha que trabalhar, né, em alguma coisa, né? Aí nós saímos do ramo de alimentação, meu pai arrumou o trabalho em Ponta Grossa e nós viemos para cá e cada um, eu mais os meus 4 irmãos, né? Fomos cada um procurar emprego e fomos tocando a vida. Passou esse prazo, né? Os anos se passaram, a gente cresceu, eu me casei, a família cresceu, né? Eu tenho um filho. Okay. E eu fui ser empresário de um ramo na época, que não era de comida, no ramo de malharia. Na época teve uma febre de malharia em Ponta Grossa. Sim, a malharia. Na década de 80, por aí. E eu fui trabalhar nesse ramo. Aí, como tinha muita malharia na época, realmente, infelizmente, não funcionou, não deu certo. Né? Eu, na verdade, literalmente quebrei, porque veio o plano Collor, que confiscou tudo quanto é dinheiro. Nossa. E aquilo gerou uma dificuldade. Foi terrível. Uhum. Aí eu tive que ir atrás de emprego, né? Tive que trabalhar. Inovar, né? Tive que inovar. E fui justamente trabalhar numa cozinha industrial, né? Que na época era do Almir Márcio, uma pessoa com quem eu devo muito para ele, porque foi uma pessoa que me ajudou muito num momento muito difícil, né? E o Márcio foi praticamente ele onde foi dado o start, né? Eu trabalhei muitos anos com ele, né? Na parte administrativa, também a cozinha, o escritório anexo à cozinha, a gente tinha que dar muito suporte para isso. Então,
Fiquei muitos anos com eles. Aí ele teve problemas tal, de saúde na família, e ele foi embora para Santa Catarina. E nós ficamos ali, através de uma cooperativa de funcionário, tocando a cozinha industrial dele. Foi quando realmente eu abracei essa profissão, desde 1999, né, que eu diria que foi o start, assim, o start foi lá atrás, né? Sim. Mas foi onde assim que eu realmente tomei gosto por fazer comida, né? Aprendi muito, estudei muito, fiz cursos, me preparei realmente para trabalhar nesse ramo. E eu trabalho num ramo de alimentação que é de comida caseira, de uma comida popular, né? Uma comida bem feita, bem acabada, bem cuidada, né? Simples, mas bem cuidada. E a partir disso começou a surgir eventos, os amigos foram convidando, e eu sempre gostei muito de fazer churrasco, de assar churrasco e tal. Estudei também para como é que se assa um alcatra, como é que se assa uma costela, um carneiro, um filé, enfim. É toda uma técnica, né? É toda uma técnica. Tudo existe técnica, organização, como você falou, organização e disciplina. Sim. Porque quando se lida com comida, você lida com a saúde das pessoas. Porque comida mata. Então, se você não tomar cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você cuida, com comida, você pode matar uma pessoa. Sim. Então, todo cuidado do mundo é possível, é preciso, né, para que a gente tenha sucesso. O sucesso vem com trabalho, com persistência, com um país que tem muito altos e baixos, né? A gente tem, às vezes está bem, às vezes não está tão bem, né? Mas, basicamente, é um resumo da minha história, por onde começou tudo isso, entendeu? Por onde começou tudo isso. Você falou desse aspecto da comida, né? Realmente é uma enorme responsabilidade. Porque muito imagine, grande. se você faz lá um evento, né? Que hoje eu acompanho, né, o teu trabalho. Vamos dizer, para 200 pessoas, né? Que é um número que você atende tranquilamente. Eu sei que você atende, né? Você tá com uma responsabilidade de uma comida, uma maionese, vamos dizer, né? Que é já uma comida assim, mais assim... De risco. Que tem aquela questão ali. É uma responsabilidade enorme. Muito enorme, grande, muito né? grande. E ainda mais na parte mesmo de... Hoje que a gente vê, né? Aí essas polêmicas, né? Relacionadas à comida. E eu tenho certeza que você representa esse bom gerencialismo da cozinha. Porque também uma pessoa que é empreendedor nesse ramo, ela precisa ser um gestor também, né? Claro, porque claro. Ela faz compras, né? Ela vai no toda a mercado, parte administrativa. E não pense que é fácil, pessoal, a pessoa tocar uma cozinha. Não né? é. Você pode falar como ninguém, né? Poderia falar mais como é o dia a dia de uma pessoa que está tocando? É assim, ó. Às vezes as pessoas têm muita ilusão com relação à comida, né? Comida você... às vezes a pessoa trabalha numa empresa há muito tempo, né? E de repente, por algum motivo, sai da empresa, ou por vontade própria, ou por vontade de investir, né? Acha que o ramo de alimentação, eu abro um restaurante porque todo mundo precisa comer. Não é bem assim, né? Comida, você tem que ter todo o cuidado, desde a hora que você vai fazer suas compras, até a hora que você escolhe o produto, até a hora que você vai manipular isso. Você depende de serviços de colaboradores, naturalmente, né? Claro, sim, funcionários, atendente, caixa, enfim, né? E eu, como já rodei, eu já tive a churrascaria Comendador durante muitos anos, né? Durante quanto tempo você teve a churrascaria? Eu fiquei 14 anos. 14 anos só na churrascaria. Nossa. Foi onde assim que eu apliquei assim toda a técnica de preparo de carne e tal. Comendador, né? Churrascaria e buffet comendador. Que muito era, famoso. Inclusive o pessoal me chama de comendador até hoje. Que tudo porque eu montei a churrascaria na rua Comendador Miró. Aí eu coloquei comendador porque eu achei apropriado. Era né? essa pergunta que eu ia fazer. O porquê do comendador, né? É porque era na Comendador Miró. Na Comendador Miró. Quando eu abri lá, eu pensei num nome. Falei, poxa, por que não churrascaria Comendador, né? E pegou bem, tanto que até hoje tem muitos amigos, muitos clientes meus que me chamam, fala com o comendador. Às vezes nem sabe como me chama Claudinei. Fala com o comendador. Lembra daquela novela, cara? Eu não lembro se acho que qual que é? Não sei se é regra do jogo. Que tinha, lembra do comendador? Lembro do comendador, que ficava arrumando a cama lá e tal. Cheio de esquema. E subia lá no alto do morro. É mais ou menos isso. A pessoa, Claudinei, comendador. Quem dera. Mas de uma forma ou de outra é o nosso comendador. Não, né? Eu fico lisonjeado também com Mas isso. você manteve o nome, né? Vamos dizer assim. Mantive o nome. No entanto, que as pessoas me procuram hoje buffet comendador. Olha, né? é um nome muito chique. É um nome muito chique.
não deixa de, não é um mau nome, né? Não é um mau nome. Uhum. Então surgiu a partir disso. E as pessoas me tratam disso carinhosamente, me chamam de comendador, né? Sim. E eu tô aí tocando a vida Sim. e tá indo muito bem, graças a Deus. Sim, e desse tempo que você teve a churrascaria, quais foram as cenas assim, mais marcantes que você lembra daquela época que você falou assim, ó, isso que aconteceu me marcou, assim, eu nunca vou esquecer. O que aconteceu lá, né, ficou lá, mas você sempre vai lembrar. Cara, desculpa, são muitos acontecimentos, né? São muitos acontecimentos porque quando você lida com o público, né? Conhece muita gente, né? Conhece muita gente e muita gente de todas as personalidades e todos os tipos, né? Porque quando um cliente, porque para mim a pessoa entrou dentro do meu estabelecimento, né? Sendo uma pessoa simples, eu já atendi até desde o mais simples até os prefeitos da cidade. O próprio Pérez frequentou meu restaurante, o Pedro Vosgrau, a prefeita atualmente frequentava muito meu restaurante na época, né? Que a gente era vizinho e tal. Então, assim, de inusitado, assim, que eu me lembre, né, geralmente são pessoas que você não conhece. Ou elogios, né? Elogios. O que me marcou muito uma vez, assim, não foi nada de muito interessante, é que estava sendo gravado aqui em Ponta Grossa um filme chamado Cafundó. Cafundó. E naquela época que estava sendo gravado, foi feito muitas gravações aqui na região de Ponta Grossa. Sim. Né? E ali os atores de Cafundó, que quase todos anônimos, jantavam muito na minha churrascaria, né? Que bacana. Aí um dia chegou lá putz, agora me fugiu o nome agora do ator principal do filme. Tá muito na mídia ainda. Me fugiu o nome dele agora, já me lembro. Eu estava lá muito tranquilo, né? E, de repente, eu estava na churrasqueira atendendo, durante a noite e tal, de repente, um garçom chegou e falou, o cara tá aí. Eu falei, que cara? O cara lá, e me deu o nome do ator, que faz muitos anos, né? Então sim. Me fugiu da memória. E me achou muito bacana, porque ele era o cara do filme, e ele chegou muito humildemente, sentou lá, o garçom eu fui lá atender com ele foi muito gentil, né? Muito bacana, muito simples, foi uma coisa marcante, né? Muito bacana, assim. Que top. E tem muitas coisas, assim, de inusitadas, né? Pessoa que chegava lá, pedia um rodízio, era rodízio e buffet. Sim. Pessoas que pediam 5 pessoas pediam buffet, não pedia rodízio. Aí o rodízio passava carne para todos os buffets. Filho da mãe, né, cara? Era complicado. E eu ficava constrangido com isso, né? De chegar e falar, cara, o rodízio é só para um, não é para 5, né? Uhum. Você quer pegar um buffet para 5 e quer comer o rodízio, aí não dá, né? Mas acontece muito até hoje, né? São coisas assim, coisas peculiares. Não teve nada assim de muito extravagante, não. Sim, coisas do dia a dia que marcam, né? Que marcam e sempre tem coisas diferentes. Pessoas que chegam e elogiam muito. Uhum. Tem aqueles que falam, pô, isso estava muito bom, mas o garçom não me trouxe uma bebida. Essas coisas chateia a gente, sabe? Sim, você como líder, né, ali do estabelecimento, você fica assim, né? Puxa, será que aquele cara recebeu a bebida dele no tempo? Será que atrasou? É uma coisa que a gente que cuida, a gente tem que estar muito ligado nisso, né? Eu chegava na churrascaria, eu ajudava às vezes a assar, às vezes servir, às vezes está muito apurado, falta gente, alguém ficou doente, eu vou para a cozinha. Também, muito complicado, né? Muito complicado, mão de obra realmente é muito difícil, você não tem mão de obra muito qualificada. Certo, né? Sim. Então você às vezes tem que treina, quando o cara fica bom, o cara pega o emprego e vai voar alto, não tem problema. Tem garçom meus que hoje são empresários, donos de pizzaria, tem o seu negócio, às vezes começou cedo comigo, né? Então, pelo menos a gente faz um pouco de parte dessa história aí, sabe? Sim. E foi muito gratificante que eu vejo às vezes pessoas, né, que às vezes trabalham comigo, olha, eu comprei a minha casa, eu comecei a comprar ela quando eu trabalhei com você. Cara, isso não tem preço. Isso também é uma coisa marcante. Sim. Mães de família, olha, eu nunca tive uma casa, olha, eu trabalhei com você, fiz bastante evento, consegui comprar minha casinha. Puxa, isso pra mim não tem preço, entendeu? Como ser humano, né? Como ser humano. Exatamente. Tirando um pouco, assim, a parte de ganhar dinheiro e tal, né? Mas eu acho que é muito gratificante você ver, né? Aquela pessoa, eu tive a oportunidade de talvez empregar essa pessoa, de estar na minha equipe, né? Gerar emprego, gerar renda. Sim.
Eu acho que esse é o objetivo máximo também de todo empresário, né? De toda pessoa que está investindo. Que está à frente, né? É você que é um ver crescimento. que todos crescem juntos. Né? Exatamente. E isso foi uma coisa que eu sempre falei, olha, se estiver sendo bom para mim, eu quero que todos cresçam comigo. Eu tive funcionário que trabalhou comigo mais de 14, 15 anos na churrascaria, desde antes de eu ter, quando eu fui lidar com cozinha industrial para depois montar a churrascaria. Sim. Então, eu tive pessoas que trabalharam comigo muitos anos, tanto garçons quanto cozinheiras, né? Mas é um meio que tem muita rotatividade, porque tem uma concorrência muito grande, né? E as pessoas realmente, às vezes, são buscadas. Quando a pessoa tem uma mão de obra bacana e alguém descobre, o cara vai falar, puxa, às vezes, cada um tem o seu padrão, né? E eu tenho um teto de salário, e eu não poderia ultrapassar aquele teto, porque senão geraria problemas até com outros funcionários, né? Então você tem que ter um padrão, ter uma linha de conduta, né? Sim. De profissional. Porque são pessoas, são seres humanos, né? Que são seres humanos. E eu nunca impedi que funcionário nenhum meu crescesse. Claudinei, eu vou sair aqui de você, mas eu vou trabalhar lá numa empresa, na Ambev, numa Heineken, né? Eu vou ganhar mais, a chance de crescimento é muito grande. Eu falava, vai com Deus, meu amigo, e boa sorte para você. E eu sempre desejei o melhor, mesmo sabendo que eu estava perdendo um grande profissional. E isso é muito comum no meu ramo, faz parte. Com certeza. Claudinei, boas pessoas sabem que você é uma pessoa viajada, uma pessoa que viajou aí em alguns países. Aí. Nem tanto. Sim, sim. E eu quero fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, das experiências que você já teve, né? Não lembro quais países que você visitou. Rússia, né? Você foi para a Rússia? Na verdade, eu tive na Europa 2 vezes, né? Uhum. Mas eu tive na Inglaterra, tive em Londres, tive na França, tive em Paris e mais algumas cidades ali por perto. Sim. E tive na Rússia. Sempre a primeira viagem é muito marcante, né? A primeira viagem foi quando nós fomos. Eu nunca tinha saído do Brasil, e, né, era um sonho meu, da minha família, né? Da gente fazer uma viagem para o exterior, para a gente conhecer uma outra cultura, ver um outro ambiente. E já era um sonho que foi com certeza maturando e a gente acabou fazendo. Pessoas, né? Todos esses passeios foram muito importantes, né? Porque todo lugar tem seus pontos turísticos, histórias, né? A tua história, que é o fundamental, né? Então, e aconteceu, por exemplo, na França, né, que a gente foi para Paris, né? Visitar lá a Champs-Élysées, entendeu? Assim como em Roma, a gente foi visitar o Coliseu, entre outros pontos turísticos históricos, né? Na Inglaterra, a gente visitou palácios, o Palácio de Buckingham, lá onde é que está a residência oficial dos reis da Inglaterra, reis e rainhas, a monarquia, onde está a monarquia, e muitos museus, que nem o Museu do Louvre em Paris, é uma coisa de cinema. Fantástico, né? Fantástico. Né? Mas a da Rússia foi muito marcante, né? Porque foi na época da Copa do Mundo, né? Realmente. Na Copa, em 2018, né? 18. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Então, a Rússia foi muito interessante porque é um país lá praticamente do Oriente, né? Sim. Então, a gente esperava assim, eu particularmente, né? Apesar do ambiente muito de Copa do Mundo, onde é que tem muitas nações se encontrando, então foi assim uma experiência muito legal, porque foi na Copa do Mundo, num país, né, praticamente que vive um regime meio ditatorial, né? Sim. Meio não, ditatorial, sim, né? Mas que teve suas... Mas que a gente foi muito bem recebido pelo povo e pelos turistas de outros países, para você ter uma ideia. Então, eu fiquei muito impressionado com a limpeza de Moscou, né? A gente ficou em Moscou, depois a gente foi para São Petersburgo, né? Onde a gente viu um jogo de Copa do Mundo, né? Que o objetivo é ir passear, conhecer e ver, sim, né? E nesse dia também foi muito marcante, assim, porque eu com meu filho, nós colocamos a camisa da seleção brasileira, e pessoas praticamente do mundo inteiro que via a gente e queria bater foto com a gente. A gente se sentiu uma celebridade, muito bem tratado, muito bem acolhido. Foi assim um sonho assim muito legal de se viver, que dá muita saudade, com certeza. Mas foi muito legal. Crianças, Brasil, 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 né?
Aí as mães vinham falar, eu acho que eu não sei falar inglês, né? Mas meu filho falava inglês, né? Mas você desenrola que eu sei. Não, a gente dá as cacetadas. Então é uma coisa assim que muito marcante, foi muito legal. E pontos turísticos assim também muito. E o que eu vi Monumentos, né? Monumentos fantásticos em São Petersburgo, principalmente, que era a antiga capital, né, da União Soviética, São Petersburgo. Espero que não esteja errado. E foi assim, lugares assim muito interessante. E nós fomos, inclusive, uma coisa muito marcante, que nós fomos lá na época que no mês de julho, né, que lá é verão, em que a noite dura 3 horas. Caramba. Então fica claro. Sim, direto, entendeu? Então você vai dormir, tá claro, quando você levanta tá claro. Que loucura. Né? E a gente viajou de trem, por exemplo, de Moscou a São Petersburgo lá, a gente acompanhou isso praticamente, a gente não consegue dormir, né? Sim. E Claudinei, isso é muito intenso. Você enquanto chefe de cozinha, qual a principal diferença que você sentiu em comparação à culinária aqui do Brasil? Lá, você tem algo parecido que eles fazem pros brasileiros que vão para lá? Se eles têm uma culinária específica deles? O que você pode sentir enquanto chefe? Enquanto chefe é assim, enquanto eu lido com comida, por exemplo, nenhum lugar do mundo se come tão bem quanto no Brasil. Olha. Entendeu? O Brasil tem muita fartura de verduras, de carnes, de produtos, né? Que é de deixar inveja. Eu, inclusive, quando eu tinha churrascaria, às vezes, como eu fiquei ali perto ali do centro, vinha às vezes americanos, alemães, às vezes de passagem de Ponta Grossa, os restaurantes indicavam lá a churrascaria, os caboclos chegavam e ficavam maravilhados com o churrasco. Nossa, cara. E aquele filézão lá? Os caras comiam, e era rodízio, eu trabalhava com rodízio, sim. Então os caboclos ficavam loucos. Entendeu? De admiração. Então, a melhor comida do mundo, talvez por eu morar no Brasil, é a brasileira. Sim. Não tem. Sim. E tem muitos brasileiros que têm restaurantes em todos os países. Tem brasileiro em toda parte do mundo. O tal do brasileiro é... Não, o brasileiro não é fraco, cara. O brasileiro tem no mundo inteiro. A gente, às vezes, olhando uma placa, tentando entender, falando entre nós, o cara passava no Brasil, opa, precisa de ajuda? Uma coisa muito legal. Muito legal, assim, a gente acha brasileiro. Eu entrei lá num café, lá no dia que eu cheguei lá em Paris, na primeira noite. Sei que a pergunta não é essa, só fazer um parênteses. Nós chegamos lá, estava um frio dos infernos, né? Chegamos lá, chegamos congelado, que a gente queria ver a Torre Eiffel, aquela coisa, né? Aí fomos pro hotel, falei, vamos sair tomar alguma coisa, vamos dar uma olhada aqui por volta do hotel. E entramos num café, cardápio em francês, né? E agora? Né? E agora? Né? E nós conversando, daqui a pouco chega um cara, com licença, brasileiros. Tá precisando de ajuda? Falamos, toda. Queremos comer, queremos tomar um chocolate, queremos fazer alguma coisa, né? E a gente desenrolou assim, o cara é de Curitiba, cara. Que legal, de cara. Curitiba. Eu sou do Paraná, não. Eu sou lá de Curitiba, Ponta Grossa, cara. Não, eu morei em Curitiba, cara. Eu tô aqui faz tantos anos, tal. Um Minha abraço sogra mora lá. De Curitiba. Meu abraço, irmão de Curitiba. Então, tem os locais, mas a comida lá é difícil. Sim, não tem tanta fartura, né? Sim. Não, fartura tem. Muita fartura lá é pizza, massas. Sim, mas digo assim... Macarrão de tudo quanto é tipo. Sim. E pizza. E sanduíche, né? Porque sanduíche tem no mundo, fast food tem no mundo inteiro, né? Parte, né? Lá, todo você vê um McDonald's, um Big Burger, Mr. Burger, Burger King. Burger King. Então, tudo isso tem praticamente no mundo inteiro. Até na rua, você entra no shopping lá, você vai lá e você come sanduíche. Sim. Agora, você não vê arroz, você não vê feijão. Essa diversidade, né? É outra comida. É muita massa e muito sanduíche. Pelo menos nessa região que eu fui. Naturalmente, eu não posso falar de outras, né? Mas por onde eu passei, você tem uma ideia, nós pedimos lá um sanduíche uma vez lá em Londres, né? Sim. Perto lá da Catedral de Notre Dame, que a gente foi visitar lá. Mas não é um sanduíche qualquer, é um sanduíche em Londres. Não, foi um sanduíche decepcionante. Tinha lá, não sei o que tinha lá o pig, né? Carne de porco. Quando eu fui ver, era um pão com salsicha. Tá louco, rapaz? Pão com salsicha e uma salada. 9 euros, rapaz. Uma facada. Um refrigerante lá, 5 euros na época. Paulada. Uma Coca-Cola, primeiro eu vi aquelas Coca-Cola de 200, de 300 ml, sim, 290 ml, coisa assim. Eu vi lá, umas latinhas fininhas, vi lá pela primeira vez. Então,
a comida nossa não tem para ninguém. Amém, De né, diversidade, de quantidade, de tudo. Que show de bola. Claudinei, Muito você bom. falou do friozinho da Europa, né? Ali não sei se, na Rússia você foi, tava verão, né? Mas quando você foi para Paris, tava inverno? Tava... Inverno, Pois inverno. sim. Aqui em Ponta Grossa, né? Já chegou o inverno pra gente, né? De noite já tá esfriando. Que receita você... Agora, falando de uma forma assim rápida, você pode ter todo o tempo do mundo. Você daria de dica para aquele cara que quer impressionar a gata nesse friozinho gostoso? Que receita rápida, fácil, prática, que você faz assim, eu vou fazer para minha parceira, para minha gata aí, né? Para impressionar ela. Uma receita fácil, prática. Uma receita de comida? Sim. Ah, cara, eu tenho dezenas de sugestões, né? Sim. Mas geralmente uma massa, né? Sim, uma massa. uma coisa assim que, não pra vai chamar errar. a atenção. Isso, é uma coisa prática, fácil, que qualquer pessoa faria, mas que vai impressionar. Cara, eu faria um macarrão parisiense. Como que é? É uma massa com macarrão, com ervilha, com creme de leite, é uma coisa bem, bem bacana, uma receita que eu posso até te passar depois, até para você divulgar aqui, entendeu? Eu preciso. Eu te faço, com certeza, né? Você faz ali uma massa bacana, um vinhozinho, né? Então fica muito legal. Aquele clima, né? Aquele clima legal e você pode também... E degustar também, né? E você pode também fazer também uma carne ali com arroz. O estrogonofe lá na Rússia, inclusive, já que estamos falando um pouco disso aí, não querendo me exibir, ser exibido, né? Sim, não, pode falar. O que nós comemos de melhor fora do Brasil, eu particularmente que eu mais gostei, foi o estrogonofe, que é típico da Rússia. Sim. Que aqui o estrogonofe nosso, eles colocam batata palha e tal. Na Rússia não, lá na Rússia é estrogonofe e arroz com purê de batata. Sim, não sabia. Pelo menos nesse cardápio que nós pedimos, onde é que a gente estava hospedado, pedi 2 vezes, pedi uma vez lá, pedi uma vez fora, foi o purê de batata com estrogonofe. O estrogonofe também lá, para nós que aqui, pro Brasil ficou fora de moda. Eu não sei porquê, eu adoro estrogonofe. Né? Nossa, então, só que eu ponho mais batata palha do que estrogonofe. Exato. Bom, daí já é opcional, né? Você faz, cada um tem seu gosto, né? Mas para você agradar mesmo, você tem que saber o gosto da pessoa. Essa é uma dica muito importante, Claudinei. Você tem que saber, porque às vezes você não pode ir só pelo seu gosto, você tem que ir pelo gosto da pessoa. Porra, Claudinei, agora... Você pesquisa, entendeu? Você fala, não, eu gosto muito de uma lasanha, por exemplo, né? De um escondidinho e tal, mas de repente a pessoa tem um gosto diferente, a pessoa... Às vezes não é chegada tanta massa. Não é tanta massa. Uma coisa grelhada. Exatamente. Nunca falha. A grelhada nunca falha. Um grelhadinho. Então, tudo primeira coisa, tem que saber o gosto dela. Pesquise, pergunta. Rapazes, homens, fiquem ligados aí às dicas do chefe Claudinei. Esse cara, ele sabe o que tá falando. Ele é galã, ele é um cara... Imagina. Você conquista não só pela aparência, mas pelo estômago. Imagina. A gente é experiente, né? Já é um pouco vivido, graças a Deus. Mas tá tranquilo. Nosso papo tá muito legal, Claudinei. A gente tem a interação, né, na nossa caixinha de perguntas. Sim. No Instagram, né, no YouTube. Agora estamos com o TikTok também, né, né, Helena? Estamos fazendo aí a postagem dos cortes, né? Certo. E tem as perguntas, né, que os seguidores mandam, né? Geram pergunta. Por exemplo, uma pergunta aqui. Existe o tempero secreto nas grandes cozinhas do mundo? Essa pergunta você acha que é bastante abrangente? Assim, você consegue... existe o tempero secreto nas grandes cozinhas do mundo? Eu acho que não tem tempero secreto. Cada um defende um tempero, né? Geralmente os chefes, né, os grandes chefes internacionais, eles desenvolvem muitos pratos, né? Pratos característicos, personalizados que ele criou, né? Aí sim eu diria que tem lá um segredo, alguma coisa que você único, né? não tem como saber. E às vezes você experimenta ali, tem um sabor maravilhoso, que você distingue algumas coisas, mas não consegue distinguir tudo. Mas o melhor tempero é você fazer aquela comida com amor. Olha. Entendeu? O tempero você não precisa, no meu caso, que faço uma comida popular, né? Eu procuro usar tudo o tempero caseiro. Eu uso o tempero da minha mãe. Olha, que lindo. Eu sigo o tempero da minha mãe a vida toda
E eu vivo disso, graças a Deus. Eu não estou rico por causa disso, mas eu já viajei para outros países. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha casa, tenho o meu carro, né? Tenho a minha família já, meu filho formado. Tudo com o tempero, né? Tudo com o temperinho e com a dedicação que não só na comida, como todo trabalho exige. Que lindo, Claudinei. Essa resposta eu acho que matou a pau. Imagina. Essa conversa. Porque tudo que você faz na vida, que você fizer bem feito, com amor, com dedicação, dá certo. Não tem patrão ruim, não tem colega ruim. Você é o cara que tem que fazer aquilo, fazer a coisa certa. Esse é o mais importante. E ser honesto com aquilo que você faz. Isso é o mais importante ainda. Sim. Muitos aprendizados a gente tem com as pessoas que estão do nosso lado. Sim. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de entrevistar você aqui hoje. Nossa, para mim é uma honra. Pode ter certeza. Pessoal, com a recíproca é mútua. Obrigado, Claudinei. Com essa resposta do Claudinei, do nosso chefe, a gente encerra o 4º episódio do Resenha PG Podcast. Esse episódio estará disponível aí domingo, né? No caso, no momento que vocês vão estar assistindo, né, já vai estar postado. Então, agradeço novamente. Um abraço aqui do Marcão. Tamo junto. E conto com vocês para compartilhar o vídeo, né? E comentar, mandar aí para os seus amigos, familiares. Muito obrigado, Claudinei. Obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Desejo sucesso para você, para tua família, que trabalham sempre unidos também. E que você tenha muito sucesso, né? Que você tenha muita saúde e boa sorte para todos nós e para todos os seus seguidores aí. Amém. Muito obrigado. Abraço. Valeu, garotão. Abraço. Valeu. Aí, ó.